Determinada a se vingar da traição do marido, a esposa chamou mais de 10 modelos masculinos para sua casa. O marido, tomado pela raiva, não conseguiu se conter e exigiu saber o que aquilo significava. Com ironia, ela deixou claro, já que a cunhada tinha medo de dormir sozinha, havia trazido companhia suficiente para que escolhesse. Aquela vingança tinha uma raiz profunda, pois pouco antes, em um momento íntimo no quarto, a cunhada havia entrado sem avisar. Assustada, a esposa caiu da cama, enquanto a jovem manipuladora se agarrou ao braço do irmão, dizendo que não conseguia dormir sozinha. Para o desespero da esposa, o marido não apenas não recusou o pedido, como afastou a própria mulher e saiu abraçado com a irmã. O sorriso vitorioso da rival foi a centelha que acendeu a fúria, e sem pensar duas vezes, a esposa ligou para a assistente e ordenou que providenciasse imediatamente alguns modelos para jantar em casa. Quando o marido, sem paciência, expulsou os rapazes, ela manteve a provocação, lembrando que se a cunhada tinha medo da solidão, arranjar companhia era menos vergonhoso do que seduzir o próprio irmão. A rival, porém, retrucou, acusando-a de não ter moral alguma e afirmando que se não fosse pelo acordo entre as famílias, o irmão jamais teria se casado com alguém como ela. Ao amanhecer, a esposa encontrou a rival vestindo a camisa do marido, justificando-se ao dizer que não trouxera roupas suficientes. A indignação aumentou ao perceber que o marido, que em 3 anos nunca cozinhara para ela, havia preparado sopa especialmente para a cunhada, que exibia aquilo como um troféu. Quando exigiu uma resposta, perguntando se ele estava zombando dela ou já havia feito sua escolha, o ator apenas minimizou a situação, dizendo que eram coisas pequenas e pedindo que não se importasse. A esposa, ferida, distanciou-se ainda mais, pedindo ao assistente que trouxesse seu café da manhã, como se não contasse mais com o marido. Mais tarde, ele tentou se aproximar oferecendo-lhe rosas amarelas, suas flores favoritas, mas ela entregou o buquê à assistente como recompensa por um bom trabalho, junto com um cartão cheio de dinheiro. A provocação foi evidente e o marido, furioso, correu para questioná-la, perguntando até quando ela manteria aquela raiva. Ela, com o coração em dor, não conteve a comparação amarga. Ele nunca havia cozinhado para ela, mas preparava sopa para a cunhada. A ela trazia apenas um buquê, enquanto a rival oferecia um jardim inteiro. Para ele, a cunhada era só uma irmã, mas que tipo de irmã deixava marcas de beijos no pescoço? Desconcertado, ele prometeu pedir que a irmã tivesse mais cuidado. Ela, movida pelo amor que ainda nutria, decidiu acreditar mais uma vez. A ilusão durou pouco, pois ao voltar para casa, a cunhada, em um ato de manipulação desesperada, cortou o próprio pulso e, aos prantos, acusou a esposa de querer vê-la morta. No chão, entre o sangue da jovem e o corte na própria cabeça, a esposa percebeu o pior. O marido, sem hesitar, ignorou seus ferimentos e correu para salvar a irmã, levando-a ao hospital. Foi nesse instante que a decisão surgiu cristalina. Aquele casamento a estava sufocando. Ela arrumou as malas, mas ele não a deteve. Apenas explicou que providenciara outra casa para a irmã e questionou por que ela ainda insistia em criar problemas. E pela primeira vez, perdeu a paciência com a esposa em defesa da rival. Ela sorriu amarga, e entendeu que o papel de vilã cruel sempre seria dela. Nos dias seguintes, a cunhada ostentava nas redes sociais fotos felizes ao lado do irmão. A esposa, curiosamente, já não sentia tanta raiva, apenas um vazio imenso, e passou a buscar leveza ao lado da assistente, afastando-se daquele lar sufocante.